A situação de pandemia por que passamos atualmente tem despertado uma série de temas para a reflexão contemporânea, que vai desde os mecanismos biopolíticos de gestão populacional assumidos por diferentes governos, até a dimensão social e psicológica que diz respeito à experiência do confinamento e do isolamento individual que são necessárias para a redução dos efeitos da Covid-19. Uma das questões que tem sido levantadas por diversos autores e autoras e que tem habitado muitas das discussões é o tema dos Estados nacionais e seu papel no atual sistema global. Falar de Estados-nação em um contexto globalizado significa também pensar ou repensar os significados das fronteiras nacionais e as formas de trânsito entre elas. Não chega a ser uma surpresa o fato de que uma das principais medidas políticas de contenção da pandemia foi o fechamento destas fronteiras, repercutindo num problema que há algumas décadas é central em diversos países, sobretudo na Europa e na América do Norte: as migrações contemporâneas e suas consequências no contexto do capitalismo neoliberal. Capitalismo, globalização, fronteiras nacionais e migrações são três questões cujas historicidades estão ligadas, em maior ou menor medida, ao fenômeno do colonialismo moderno. De que maneira, então, pensar a realidade presente a partir da experiência colonial pode ajudar a iluminar alguns dos problemas e dos dilemas da atualidade? Além disso, como o colonialismo sedimentou determinadas memórias e de que forma é possível vislumbrar os usos destes passados na contemporaneidade? Quais os caminhos para uma memória descolonizada? Para conversar sobre estes temas, convidamos o antropólogo e historiador Gustau Nerin, professor da Universidade de Barcelona e pesquisador vinculado ao European Observatory on Memories, sediado na Universidade de Barcelona, e o historiador Arthur Lima de Ávila, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador vinculado ao Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado. Gustau, Arthur, muito obrigado por aceitarem o nosso convite para participar deste diálogo. É uma alegria dividir esta tela com vocês, já que a gente não pode dividir uma mesa presencialmente, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade e pela generosidade de vocês. Eu gostaria de começar a conversa contigo, Gustau, a partir da tua experiência como investigador do colonialismo espanhol, sobretudo em sua dimensão africana, algo que, ao menos aqui no Brasil, não me parece ser tão conhecido. Há alguns anos, você se dedica a investigar a experiência colonial espanhola e os seus efeitos na contemporaneidade. Em 2005, publicou um livro intitulado La Guerra que Vino de África, que traz um subtítulo um tanto polêmico, né? Espanha colonizada. O seu argumento é que a experiência militar da África foi central para o sucesso das forças rebeldes na Guerra Civil e para o início do franquismo. Então, Gustau, para começar essa conversa, se você pudesse falar um pouco do papel que o colonialismo teve para a ascensão e para a consolidação do franquismo, e em que medida isso significou, de fato, uma Espanha colonizada, né? Ou seja, colonialismo e fascismo estão vinculados entre si? Sí, en España realmente hay un fenómeno muy especial, que es que la fuente del fascismo, a diferencia de Italia y Alemania, no está tanto en partidos fascistas. Los partidos fascistas españoles fueron muy minoritarios hasta la Guerra Civil, sino que la fascistación de la sociedad española viene sobre todo a través del ejército colonial y sobre todo a través de unos cuerpos que son regulares, las tropas moras que le llamaban, y la legión. España, yo creo que es uno de los países europeos que más ha sido condicionado por sus colonias en el siglo XX. Aunque a veces pensamos poco en esto, pensamos en el imperio de los reyes católicos, pero no pensamos en cómo España ha sido condicionada. Pensemos en España, una de las grandes revueltas a principios del siglo XX fue la Semana Trágica, que empezó justamente porque tenían que movilizar tropas a Marruecos. España tuvo su mayor derrota militar, la tuvo en la batalla de Anual, en la cual 10.000 soldados españoles murieron a manos de los marroquíes, y España pasó 17 años de guerra en Marruecos, de 1909 a 1926, y en estos 17 años de guerra se formó un ejército colonial absolutamente deshumanizado,
acostumado a unas prácticas bárbaras típicas de las colonias, y fue este mismo ejército que organizó, una vez acabaron las guerras coloniales, intrigas políticas que acabaron desembocando en la guerra civil. Estos militares africanistas, que fueron quienes hicieron la guerra civil, encabezados por el mismo Franco, que era un militar colonial, ¿cómo actuaron en España? Con la misma mentalidad colonial con que se habían formado en Marruecos. En el fondo, su idea era la idea de un dominio poblacional fomentado sobre una organización militar absolutamente estructurada y una estigmatización incluso de la propia población española, considera que no era lo bastante buena para el ejército que tenía. En el fondo, la experiencia colonial africana fue desencadenante del fascismo en España, y por eso lo más grave es que esto pocas veces se recuerde, ¿no? Arthur, para te inserir na conversa, então, e aproveitando um pouco esse gancho que vincula colonialismo com fascismo, e a partir das tuas pesquisas também a respeito da história e também da historiografia e sobre os Estados Unidos, né? Sobretudo essas batalhas de memória que marcam a cultura histórica norte-americana contemporânea. Um dos temas que temos visto emergir com uma força bastante evidente e com consequências bastante complexas é o uso do passado confederado pela extrema-direita. Enfim, é algo que marcou a história norte-americana ao longo do século XX, né, mas que parecia, enfim, não sei se é uma impressão ou se de fato procede, havia perdido força na virada do século XX para o XXI, e que agora, com a campanha e a vitória eleitoral do Donald Trump, ganhou um fôlego revigorado. Então, alguns episódios vinculados a isso dizem respeito a medidas de retirada de símbolos, de monumentos dos espaços públicos, né, como ocorreu naquele famoso e trágico episódio de Charlottesville, na Virgínia. E também houve derrubadas de estátuas por movimentos sociais em algumas outras regiões dos Estados Unidos. Então, você considera que é possível vincular isso ao tema mais amplo do colonialismo, né? E como é que o racismo, também os debates em torno da racialidade se vinculam a isso? E também te agradeço pela participação aqui nos diálogos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, né, ao Fernando pelo convite de estar conversando aqui nessa divisão de tela, digamos assim. Eu também preferia que fosse uma mesa, né, mas a pandemia, infelizmente, nos colocou esse limite. Também, né, agradecer de estar aqui dividindo a tela com o Gustavo. E o que a gente pode falar um pouco sobre a memória confederada? Na verdade, até o fim do século XIX, ou seja, na segunda, né, naqueles 50 anos logo após a Guerra Civil, tu tens nos Estados Unidos uma competição de memórias, que era uma memória do Sul, né, escrita principalmente por oficiais confederados, antigos oficiais confederados, e que ajudavam a nutrir essa ideia de que o Sul havia sido ilegalmente invadido, de que o Norte queria acabar com um modelo de vida no Sul que era orgânico, né, que era natural, e impor um determinado modelo antinatural, anticristão ao Sul, e a memória dos antigos lutadores do Norte, principalmente, né, os mais de 100 mil negros que lutaram contra a escravidão nos Estados Unidos, e que muitas vezes, né, no dia do armistício, eles desfilavam com seus antigos uniformes militares. Havia uma série de pequenas reuniões de antigos soldados da União, etc., etc. Muita publicação, né, louvando, digamos, os esforços desses antigos soldados para acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Havia uma percepção nessa memória da União de que a Guerra Civil, sim, havia sido uma guerra contra a escravidão e uma guerra para, digamos assim, para ser de fato a segunda Revolução Americana, que era um termo já usado na época. Agora, o que acontece na virada do 19 para o 20? Isso vai ter impactos, né, no presente, porque é quando se constitui de fato essa memória confederada vitoriosa. Tu tem aquilo que o David Blight, num livro famoso escrito ali no início dos anos 2000, chamou de imperativos de raça e reunião. Tu tens nos Estados Unidos cada vez mais passando por mudanças demográficas significativas, principalmente com a vinda de imigrantes europeus de regiões não tradicionais, né? Sul da Europa, leste europeu. Tu tens uma reorganização da elite sulista muito forte, depois de anos de crise, e essa elite sulista se reorganizando
né, a partir de uma aceitação tácita do domínio do Norte. Então, como o Sul se transformando, digamos, de um exportador de matérias-primas para as cidades industriais do Norte. E tu tens uma noção, principalmente entre alguns setores da elite americana vinculadas ao Partido Democrata, antes do Partido Democrata fazer a sua virada, né, com o New Deal, de que havia que se criar mecanismos de reconciliação nacional, tá, para poder ancorar a passagem dos Estados Unidos de uma potência hemisférica para uma potência global. E o que acontece nesse sentido? Tu começa justamente, o Norte, no caso a elite nortista, começa a fechar os olhos para a lenta estruturação das leis de segregação racial no Sul, as famosas leis Jim Crow, que são, a gente esquece um pouco disso, mas elas não são logo posteriores à Guerra Civil, elas nascem na virada do 19 para o 20, 50 anos depois da Guerra Civil, quase. E é nesse contexto que se começam a construir principalmente as estátuas confederadas, né? E que não são construídas só no Sul, elas são construídas por todos os Estados Unidos. Até no Alasca tinha um monumento confederado, lá em homenagem ao general confederado Wade Hampton. E essas estátuas, então, elas começam a ser mais ou menos um polo agregador de uma determinada memória confederada que emerge vitoriosa em relação às outras memórias competidoras nesse contexto. É quando, por exemplo, se sedimenta essa ideia de que, sim, a Guerra Civil foi um episódio trágico para os Estados Unidos, mas que fora principalmente uma guerra entre irmãos. E que agora esses irmãos, há muito separados, precisavam se reunir para lutar contra aqueles que ameaçavam, né, seus estilos de vida. É o enredo, por exemplo, do Vento Levou. Tá? É nesse contexto que tu tens ali, por exemplo, o primeiro grande blockbuster da história do cinema, The Birth of a Nation, né, o Nascimento de uma Nação, do David Griffith, que era uma história sobre a Guerra Civil, a partir da perspectiva sulista, defendendo o Sul, inclusive com uma romantização da primeira Ku Klux Klan, e que vai ter um impacto para o surgimento da segunda Ku Klux Klan na década de 20. Essas coisas elas não estão separadas, e essa Ku Klux Klan fazendo uma junção muito forte entre a luta dos Estados Confederados por sua liberdade e a luta dos Estados Unidos contra a Revolução Bolchevique, né, contra a bolchevização do mundo. Então, essa memória confederada ela serve principalmente para impor um dos mecanismos de imposição, não é o único, obviamente, mas é um dos mecanismos de imposição de uma reconciliação regional a partir da lógica da supremacia branca. É quando se apaga, né, do passado público, digamos assim, todo o esforço dos mais, como eu disse antes, dos mais de 100 mil soldados negros que haviam lutado contra o Sul, é quando se retira das discussões sobre guerra civil, inclusive acadêmicas, né, é importante que se diga isso é um contexto que envolve um esforço coletivo de muitos agentes, se afasta da guerra civil, por exemplo, as questões sobre escravidão. A escravidão ela some do debate e a guerra civil passa a ser, né, uma mera disputa entre estados, um desentendimento entre o norte e o sul. E é nesse contexto, então, como eu estava dizendo, que se consolida essa memória confederada vitoriosa, né? A partir de uma série de agentes. Tem as filhas da Confederação Americana, né, que era uma associação de descendentes, mulheres de antigos soldados confederados. Tem uma série de... A bandeira confederada se transforma de um símbolo de rebelião para um símbolo norte-americano. Vários estados do sul, nesse momento, assumem a bandeira confederada como um de seus símbolos, inclusive, né, muitas vezes mais importante que a própria bandeira americana. Robert E. Lee, Stonewall Jackson, Braxton Bragg, né, todos esses antigos generais, eles são considerados agora soldados trágicos, os últimos remanescentes de uma era aristocrática. E no que isso se liga ao problema do colonialismo? É que, na verdade, se nós pensarmos, né, o colonial, para além de um período, somente o colonial sendo uma espécie de lógica reproduzida por determinadas instituições, os Estados Confederados norte-americanos são, talvez, a expressão mais bruta dessa lógica colonial, pelo menos na América do Norte. Né? Porque foi um Estado constituído a partir da sua dedicação à preservação da escravidão permanentemente, isso estava na Constituição Confederada, e um Estado que fazia não só da segregação racial, mas da usurpação de trabalho de todo um grupo racializado, os negros, né, como sendo a base econômica do sucesso desse Estado, ou seja, marcando uma diferença muito clara entre os corpos que podiam trabalhar, né, e morrer trabalhando, e aqueles que podiam usufruir dos benefícios desse trabalho, que é uma lógica colonial.
Então, essa memória confederada, ela serve, de certa maneira, para estender essa lógica como sendo uma lógica natural, porque é ancorada justamente na supremacia branca e uma lógica intencionada. As consequências disso nós vamos ver justamente agora, sobretudo depois da eleição do Trump, mas também já na eleição do Obama isso ficava mais ou menos perceptível. E, Gustavo, talvez amarrando um pouco esse debate em torno da simbologia colonial nos Estados Unidos e trazendo esse tema para memórias coloniais na Espanha contemporânea. Você vive em Barcelona e, enfim, há todo um debate em torno dessa simbologia colonialista que, de uma certa maneira, define parte do roteiro turístico de quem vai visitar a cidade, né, dos caminhos turísticos ali. Há uma estátua muito famosa do Cristóvão Colombo, que faz parte das visitas, né? E se a gente caminha um pouco perto desse monumento ao Colombo, há a Praça Antônio Lopes, onde havia uma estátua de um mercador de escravos espanhol, catalão, e que foi retirada pelo Ayuntamiento de Barcelona em 2018. Né? Houve todo um debate, houve uma série de manifestações a favor e contra essa retirada. Isso foi no início de 2018. No final de 2018, o líder do Partido Popular, Pablo Casado, fez um elogio ao colonialismo espanhol, dizendo que a Espanha nunca havia colonizado, mas feito uma Espanha maior, mais grande. Como é que tem sido feito, como é que você tem percebido esse trabalho de memória com relação ao colonialismo na atualidade, particularmente levando em consideração essa realidade catalã e, sobretudo, você tem falado em algumas intervenções suas a respeito de uma nostalgia colonial, né? Então, como é que você tem abordado, pensado essa relação para a memória colonial contemporânea? Bueno, en primer lugar, España tiene un problema de memoria muy grave y es un problema entroncado con la transición. Pensemos que España, después de Camboya, es el país que tiene más muertos en las cunetas. España tiene, en estos momentos, se calcula que unos 40.000 cadáveres de republicanos en fosas comunes a los márgenes de las carreteras, en sitios en medio del campo, gente que fue asesinada durante la Guerra Civil y que no se ha desenterrado, y es uno de los grandes problemas. Hasta hace 4 días, Franco estaba en una tumba monumental en España y desenterrar a Franco supuso un problema gravísimo. Por lo tanto, España tiene este problema de memoria histórica, ya con su pasado más inmediato. Con el pasado colonial todavía esto se agrava más. Se agrava más en el sentido en que España, en ciertos círculos nacionalistas, se considera que el momento de grandeza de España es el momento del colonialismo, sobre todo la imagen de los reyes católicos, que es una imagen doble. Desde América veis la imagen de 1492, la conquista de América, pero en España también hay otra imagen, que es 1492, es el momento en que hay los reyes de Aragón y de Castilla y que se unen, bajo una corona se unen los dos reinos. Por lo tanto, es una imagen de colonialismo por una parte, de unidad de España por la otra. Entonces, es un momento de grandeza porque España se une desde esta visión nacionalista y también porque España se engrandece hacia el exterior. Cuando hay ciertos momentos de crisis nacional española, la solución rápida al nacionalismo es recurrir a esta imagen de grandeza. Y tú lo decías, es una imagen que la ha utilizado la ultraderecha, la utiliza continuamente, por ejemplo, Vox. Cuando hacen la celebración, uno de los brindis que hacen, siempre terminan con un brindis mítico, es el brindis de los tercios de Flandes que fueron a conquistar Flandes en el siglo de oro. Es decir, utilizan una mitología colonialista continua, pero lo utiliza también el Partido Popular y lo utiliza también el Partido Socialista. No hace demasiado, pues el Partido Socialista ha hecho mucha campaña en favor de Elvira Roca. Es una mujer que no es una especialista en historia, pero ha escrito un libro que se ha vendido muchísimo, que es Imperiofobia, que justamente lo que defiende, bueno, defiende 2 cosas, básicamente. Que los imperios son buenos y segundo, que el imperio español todavía es mejor.
bajo todo un aparato pseudocientífico que realmente no tiene demasiado criterio, pero ha conseguido crear un mensaje que se ha difundido muchísimo. Se ha difundido muchísimo en paralelo a otras cosas que se están difundiendo últimamente, pues desde un pintor que se convirtió casi en el pintor oficial del ejército español, que es Ferrer Dalmau, que es el gran pintor del colonialismo español ahora en el siglo XX, ¿no? El Ministerio ha subvencionado una película de dibujos animados sobre Magallanes, que también es un canto al colonialismo, además con la perversidad de que es dirigido al público infantil. Han hecho exposiciones sobre Blas de Lezo, sobre los últimos de Filipinas. Hay todo un movimiento de resurrección del colonialismo. Paralelamente a esto, han habido iniciativas en contra y estas iniciativas han despertado muchísima polémica. La primera, por ejemplo, en Barcelona sacaron el nombre de la calle al almirante Cervera. El almirante Cervera fue uno de los responsables de la colonización de Cuba y Filipinas. Este gesto del ayuntamiento generó una protesta virulentísima del propio ejército. El ejército se metió directamente en política y efectuó una protesta porque consideró que era intolerable que a un almirante, que además tenía muy mala fama como militar, no era un militar especialmente bueno, se le sacara a la calle. Esto generó una polémica y ha ido encadenando una serie de polémicas que yo creo que no han terminado ahora, porque en los últimos años pues, se está recuestionando, en cierta medida, con exposiciones, con cierto debate académico, el fenómeno colonial y el fenómeno esclavista, que han estado muy vinculados a la realidad de Cataluña. Uno de los fenómenos es el que ya decíamos, el fenómeno de Antonio López. Antonio López es un esclavista cubano que se instaló en Barcelona, de origen cubano, se convirtió en uno de los grandes inversores de Barcelona, creó una de las grandes empresas de Barcelona, él era accionista en muchas de ellas, y fue considerado un personaje ejemplar. Durante mucho tiempo fue un emblema de la burguesía catalana, del cual siempre se supo que tenía un pasado turbio. Entre otras cosas, durante la Guerra Civil, los anarquistas destruyeron su monumento. Y cuando volvió al poder, Franco lo primero que hizo fue volverlo a construir. Es decir, este monumento ya fue destruido. El ayuntamiento en los últimos años, ante las presiones, decidió desmontarlo. No lo destruyó, pero han dejado solo el pedestal como una protesta, han sacado el nombre de la plaza y este monumento ha desaparecido. Pero esto generó pues, todo un debate en la sociedad española sobre si las virtudes de este señor, por decirlo de alguna forma, promocionando la industrialización de Cataluña, compensaban sus vínculos con la esclavitud. En el fondo el debate era este, ha generado mucha polémica y en los últimos años también ha salido un segundo frente, que es el frente del Monumento a Colón. El Monumento a Colón, para quien conoce Barcelona, es un emblema de la ciudad, es lo primero que te encuentras cuando llegas al mar. Y un grupo municipal, la CUP, ha pedido la retirada de este monumento. Entonces, el debate no está todavía muy activado, pero hay pistas de que este debate va a seguir adelante y que el tema colonial empieza a debatirse como una parte de nuestro pasado importante. Talvez puxando o gancho do Cristóvão Colombo, aqui em Porto Alegre nós temos uma rua bastante importante na cidade, que tem justamente o nome de Cristóvão Colombo. E, recentemente, nós temos visto aqui no Brasil também um certo elogio da colonização, no caso, a colonização portuguesa, né, por alguns setores da sociedade. Particularmente, nós temos uma empresa que vende conteúdo histórico pelas redes digitais, pelo universo digital, e que tem atuado também como uma espécie de braço ideológico do bolsonarismo que reina no Brasil atualmente. E aí, Arthur, talvez em muitos casos, amarrando essas questões que o Gustavo nos trouxe para o contexto brasileiro, esse elogio do colonialismo caminha junto com um certo revisionismo histórico que beira, em muitos casos, o próprio negacionismo, né? Ou seja, questionando inclusive a própria dimensão colonial da empresa portuguesa. Para alguns, aquilo ali também não foi colonialismo. Então, em alguns momentos se fala que a conquista da América foi um simples reencontro de povos que estavam afastados pelo tempo, né? Enfim, você também tem estudado esse fenômeno no Brasil, o fenômeno do negacionismo, do revisionismo histórico.
como é que você tem pensado os efeitos dessa memória colonial num contexto de acirramento da extrema-direita, de acirramento do bolsonarismo no Brasil? Bom, eu acho que é interessante a gente pensar, Fernando, que, na verdade, há uma espécie de um certo concerto internacional de uma memória de extrema-direita. Esses grupos eles se retroalimentam. A gente não pode pensar a emergência de um Brasil paralelo, por exemplo, ainda que aqui eles sejam um pouco mais moderados na linguagem, na estética, né? Embora o conteúdo seja quase negacionista, por assim dizer, da emergência da alt-right nos Estados Unidos, que usa estruturas narrativas, símbolos muito parecidos, inclusive com o que o próprio Gustavo colocou para a Espanha, por exemplo. Quando houve o episódio de Charlottesville, o estopim para aquele episódio foi justamente a defesa da estátua de Robert E. Lee na cidade da Virgínia. Antes deles terem ido a Charlottesville, integrantes dessa alt-right estiveram em outras cidades para defender, por exemplo, estátuas que não estavam necessariamente sendo contestadas, como a de Thomas Jefferson, a gente conversava isso um pouco antes de começarmos a transmissão, e também do Cristóvão Colombo. O argumento era de que se tu começa a derrubar as estátuas do Robert E. Lee, de Stonewall Jackson, tu vai chegar lá nos conquistadores da América e tu vai negar o cristianismo, o ocidentalismo e, obviamente, no caso norte-americano, isso é muito claro, a supremacia branca. Então, me parece que há uma relação muito profunda de emergência dessas memórias, histórias, revisionistas e algumas negacionistas nesta ascensão global da extrema-direita. Há alguns anos atrás, num caso que ficou rumoroso, e eu já vou chegar no Brasil Paralelo, nós tivemos um artigo publicado na Third World Quarterly, que é uma revista internacional respeitadíssima, de um cientista político chamado Bruce Guiley, cujo nome era The Case for Colonialism, a defesa do colonialismo, digamos assim. E que era um artigo assim, horroroso sobre qualquer aspecto metodológico, empírico, conceitual, mas que se alimentava desses argumentos pró-colonialismo. O colonialismo na África, que era o caso do texto, não fora ruim, legou estruturas econômicas, condições políticas para a emergência das nações africanas. Aconteceram alguns episódios mais tristes, mas eles, no cômputo geral das coisas, não podem ser condenados, porque a contribuição do colonialismo foi muito mais positiva do que negativa, e que, de certa forma, é um argumento também desses grupos no Brasil, porque é uma visão do mundo colonial que apaga por completo a experiência da escravidão, ela se torna insubstancial para o mundo colonial, ela é, no máximo, assim, nessa série de documentários que tu mencionaste, ali, ela não merece mais do que meia hora num cômputo geral de 6, 7 horas de documentários. Ou tu transforma esse empreendimento colonial, para usar aqui um mote do nosso vice-presidente bolsonarista, como uma espécie de empreendedorismo avant la lettre, como se os capitães hereditários fossem simplesmente empresários que estavam lá aproveitando uma oportunidade lhes conferida pela coroa de Portugal, ou seja, empresários e tal, que com isso criaram as bases do empreendedorismo no Brasil. Uma lógica narrativa, e aí muito parecida com a da alt-right americana, embora aqui seja muito, muito mais suave, e talvez por isso mais perigosa, de defesa da supremacia branca. Quando tu falas que o Brasil é uma extensão de Portugal e um país cristão, cuja contribuição africana e indígena são absolutamente, na visão deles, não minha, são negligenciáveis, tu estás definindo uma certa ideia de supremacia branca, ainda que, como eu disse, em moldes bem diferentes da americana, onde isso é muito mais radical. E não é à toa que, por exemplo, vários desses integrantes desse grupo que tu mencionaste, dessa empresa, em outras publicações, posts de Facebook, blogs, elogiem muito o Sul Confederado. O guru deles, cujo nome eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, o guru deles foi morar num estado norte-americano que foi chamado de a mãe da Confederação, que é a Virgínia.
E várias vezes, né, em textos, em posts, como eu disse antes, se referindo ao Sul como uma unidade orgânica, o Sul pré-Guerra Civil e logo, por consequência, os Estados Confederados, como sendo uma unidade orgânica em que cada grupo sabia seu devido lugar. Ao contrário do Norte, é desumanizado, capitalista ao extremo, repleto de imigrantes que mal falavam inglês, etc., o Sul sendo essa unidade orgânica liderada por homens bons, né, a escravidão não sendo algo horroroso, então há uma constante tentativa de, por exemplo, aliviar a memória de Robert E. Lee, ele sendo somente um general, né, um pouco como o pessoal fazia com a Wehrmacht, né, depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Né. Robert E. Lee não era um ideólogo, ele não era um escravocrata, ele é somente um general que defendeu sua terra. Bom, na verdade, ele tinha mais de 300 escravos. Quando ele era dono de plantations, a família dele era uma das principais famílias da Virgínia. Então, esse trânsito dessas memórias de extrema-direita, elas me parecem uma espécie de... que estão ganhando, né, cada vez mais êxito em alguns contextos, me parecem uma espécie de efeito retardado da própria descolonização. Eu acho que nós podemos pensar essa internacional neofascista, por assim dizer, né, o termo é meu, mas enfim, né, com todo respeito aos contextos nacionais, evidentemente, né, uma espécie de efeito retardado da descolonização, uma reação retardada, né, à descolonização global. Porque não é à toa que eles focam justamente em memórias, seja para reabilitar o colonialismo, ou formas coloniais de sociedade, e seja para focar nos corpos colonializados. Então, o alvo deles é o imigrante, é o muçulmano, é o negro, são as pessoas de pele escura, etc, etc. Então, acho que aqui há um mote para a gente entender por que essas memórias alcançam agora esse êxito global. Né? E que aí, claro, que não se esgotam somente no fenômeno colonialista, todo um uso, né, por exemplo, da Idade Média, né, dos Templários. Inclusive, eu queria achar essa imagem para mostrar para vocês, mas acabei não conseguindo. Havia uma imagem usada, e eu já vou encerrar essa parte, né, uma imagem usada pela extrema-direita americana que colocava de um lado e de outro um templário e um soldado confederado, como sendo os últimos lutadores ou os grandes lutadores da raça branca, do cristianismo, etc, etc. Então, mesmo que a linguagem possa mudar em alguns contextos, ser mais radical, mais direta, mais fascistoide, menos fascistoide, há um substrato comum a essas narrativas que eu acho que a gente precisa estudar mais, até para entender o porquê que elas têm tanto êxito no presente. Uhum. Gustavo, eu não me recordo bem quando foi, se foi em 2018 ou 2019, o governo mexicano fez uma nota oficial solicitando que a Espanha pedisse desculpas por todo o processo colonizador, né? Quer dizer, isso se insere um pouco, como o Arthur mencionou, em todo um debate em relação ao pós-colonialismo, à decolonialidade, talvez inclusive ao anticolonialismo, né? Como é que você tem visto esses debates circulando no contexto acadêmico, intelectual espanhol, e também se isso tem algum efeito dentro da compreensão da nacionalidade espanhola ou da compreensão da formação da sociedade espanhola, que, como se sabe, ela é feita a partir de diversas nacionalidades que conformam a Espanha. Então, a gente pode pensar no caso da Catalunha, do País Basco. Quer dizer, esses debates em relação a colonialismo, a relações coloniais, é pensado também no interior do próprio processo histórico espanhol, por exemplo, em relação à Catalunha com a Espanha, País Basco em relação à Espanha. Como é que isso se desdobra no contexto espanhol? Bueno, yo creo que esto es esencial. Es decir, si no entendemos que España es un país que tiene problemas de identidad nacional en su interior, no podemos entender sus relaciones con el colonialismo y con el exterior, ¿no? Y esto hay un personaje que es absolutamente simbólico, que es el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el ministro de Exteriores socialista hasta hace poco tiempo, ahora el jefe de la diplomacia europea. Josep Borrell es un catalán absolutamente españolista, es un militante en el nacionalismo español más radical, y a la vez es uno de los grandes defensores del colonialismo español en América. Josep Borrell tiene un invento que es el invento de la doble leyenda negra. Dice,
En la Edad Moderna se inventaron que España era un país salvaje respecto a los indígenas, pero en realidad España civilizó y curó, y actualmente se dice que España es un país salvaje con relación a las minorías nacionales, y esto es mentira. Él habla de la doble leyenda negra, lo ha utilizado muchas veces, y España ha tenido una agencia, lo que llamaban España Global, es una agencia de promoción de la imagen de España, que entre sus principales objetivos tenía dos. Uno de ellos era defender que España era un Estado democrático y que había una unidad española y que actuaba en parámetros democráticos a nivel territorial, frente sobre todo a Cataluña, y el otra imagen era una defensa del proceso colonial español, es decir, han paseado a Rocabaria, de quien hablaba por todos los institutos Cervantes, la han premiado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esto es un proceso que se radicaliza a partir de 2010. En 2010 estalla lo que en Cataluña llamamos el procés, la petición de un referéndum de independencia que se alarga, es un proceso tremendamente conflictivo, en el que la identidad española se siente profundamente afectada. No es solo una crisis en Cataluña, sino es una crisis que rompe con el modelo de España, y la reacción es una reacción de reafirmación nacional española en los términos más clásicos del nacionalismo español. Desde las banderas en los balcones en toda España, banderas españolas, hasta pues una reivindicación colonial. Una cosa que hace, por ejemplo, el gobierno del PP es permitir que el ejército dé algunas clases en las escuelas de una asignatura de ciudadanía. ¿Qué clases dará el ejército? Unas clases relacionadas con la unidad nacional, con la bandera, la figura del rey, etcétera, etcétera, y también unas clases dedicadas al pasado colonial español. Es decir, todas estas clases que dependen de la imagen de España, de que quieren dar una imagen, la reafirmación de la identidad española pasa por la reafirmación de la grandeza pasada de España. Este es un mensaje que algunas veces, y en esto le doy toda la razón a Artur, es un mensaje, por ejemplo, que empieza a circular en las redes sociales de extrema derecha y acaba asimilado por los partidos de derecha y de izquierda. Es decir, el mensaje de defensa, por ejemplo, de Bas de Lezo, de la expedición de Magallanes, etcétera, etcétera, muchas veces parte de iniciativas de blogs de extrema derecha y acaba siendo asimilado por grupos más moderados. Es decir, es un discurso que parte. Y con muchísima frecuencia este discurso se asocia con el intento de crear un relato nacional español de orgullo, el orgullo de ser español, frente a quienes no quieren serlo. Es decir, España es un gran país, España todos han de ser españoles, y la demostración de que España es un gran país es esta grandeza pasada que tuvo en su pasado colonial. Por lo tanto, en la situación que estamos nosotros, el debate es extremo. Evidentemente, por ejemplo, cuando el gobierno de México pide al gobierno español que pida disculpas por el colonialismo, el gobierno español se cierra en banda y paralelamente el Parlamento catalán vota una disculpa pública, y además el Parlamento catalán como Parlamento catalán se disculpa, pero además pide al gobierno español y al Parlamento español que también pidan disculpas por este proceso colonial. Por lo tanto, el replanteamiento de la identidad española va estrechamente asociado al planteamiento de qué plaza ocupa el colonialismo en la sociedad española. ¿Qué es lo que me preocupa en estos momentos? Yo creo que lo que me preocupa en estos momentos es que básicamente se está perdiendo por goleada. Porque por una parte es cierto que en la academia cada vez hay más debates cuestionando el colonialismo, pero también es cierto que hay unas campañas de imagen colonial que han sido tremendamente eficaces. Es decir, yo creo que la gran mayoría de españoles hoy en día están identificados en que el colonialismo español fue bueno, que en el fondo lo que había eran 4 salvajes que si se hizo algo con ellos. Es decir, es un mensaje que ha calado muy hondo y que ha calado pues desde mediante canciones, mediante películas, mediante herramientas de cultura popular que son tremendamente eficaces. Y el debate académico, que muchas veces ha quedado cerrado en unos círculos muy pequeños, ha tenido muy poca capacidad de penetración en la sociedad. Es decir, muchas veces la pseudohistoria nacionalista de propaganda colonial tiene una capacidad de llegar a público mucho más ancha que el discurso académico, ¿no? Y es una das coisas que me preocupan. Queria puxar um pouco a nossa conversa para alguns temas mais teóricos, digamos assim.
enfim, algumas expressões ou terminologias que a gente vem percebendo nesse debate público. E talvez, Arthur, parte das tuas preocupações também atuais envolvem pensar a disciplina ou uma história indisciplinada, ou seja, questionando os fundamentos desse modelo disciplinar historiográfico, cujos fundamentos se encontram ali no século XIX, e que, de certa maneira, também remetem para uma série de relações de poder que talvez possa ser pensado em sintonia com as relações coloniais, né? E que é um modelo disciplinar que vem sendo também bastante questionado a partir, sobretudo, desse tensionamento que as perspectivas pós-coloniais, decoloniais, que todo o debate em torno da memória vem colocando para nós no espaço público, né? Então, considerando que a nossa conversa gira em torno de colonialismo e de memórias descolonizadas, você acha também que indisciplinar a história, ou seja, questionar esses fundamentos disciplinares da história, que não significa abdicar da disciplina da história, né? Muito pelo contrário, mas repensar os seus fundamentos, pode contribuir para também descolonizarmos nossas memórias? Esse é um tópico que eu acho que talvez seja o tópico para a disciplina, né, nos próximos anos, assim, porque boa parte, pelo menos aqui na América Latina e nos Estados Unidos, boa parte dos desafios colocados à disciplina, de questionamento não só de grandes narrativas nacionais, mas dos fundamentos mesmo disciplinares, vem de grupos que justamente pretendem também lutar no plano político contra as continuidades do colonialismo, contra as formas de racismo, enfim. Já lá, se nós pegarmos o caso dos Estados Unidos, para dar um exemplo muito claro disso, já no início do século XX, tu tinha toda uma tradição de historiadores negros, talvez o mais famoso seja o Dubois, que acusavam a disciplina, no caso norte-americano, naquele contexto, de ser uma máquina reprodutora de supremacia branca. Claro que não estou comparando, acho que a nossa disciplina não é a mesma naquele contexto, evidentemente, mas eu acho que nós temos talvez que prestar um pouco mais de atenção a formas como certos aspectos do colonialismo foram naturalizados, por exemplo, pelas políticas de tempo da disciplina, que talvez seja a principal crítica feita, né, por esses autores ao modelo disciplinar, que é justamente uma perspectiva de tempo que separa passado e presente, né, torna-os distantes quase que de maneira natural, digamos assim. É o tempo que progride, é o tempo que é aquele tempo em linha reta, do que nós herdamos, digamos assim, do iluminismo, dessa obsessão com o progresso tradicional da modernidade, que é colocado em questão por esses autores. Eu me lembro, por exemplo, da Glória Anzaldúa, que é uma intelectual ticana, ela se reivindica ticana, nasceu no Texas, nos Estados Unidos, mas faz sua militância em prol, principalmente, das mulheres ticanas e do movimento LGBT. No livro mais famoso dela, que é o Borderlands, La Fronteira, ela funde estilos, línguas, formas narrativas, de uma maneira que, para a historiografia disciplinada, seria absolutamente impossível fazer. Porque se um aluno chegasse, por exemplo, ainda mais quando o livro foi lançado nos anos 80, com aquela forma disciplinar, não sei se com aquela forma textual, perdão, não sei se todos os professores e professoras aceitariam, mas uma das coisas mais interessantes do livro é a maneira como ela funde tempos. Então, ela sai, por exemplo, da conquista da América com Cristóvão Colombo, vai para Hernán Cortés, no México, e automaticamente puxa os Texas Rangers do século XIX no México, no Texas, logo após a conquista do Texas pelos Estados Unidos. Então, isso é uma maneira de trabalhar com o tempo que é muito interessante, porque ela não está dizendo que são os mesmos fenômenos, mas ela está dizendo que esse passado é constantemente reatualizado no presente, que é o que talvez seja a questão mais interessante de ser explorada, do modo como eu vejo, por essas críticas pós-coloniais e decoloniais. E a forma como a disciplina pensou o passado, e aqui mesmo em suas formas mais críticas, de modo a separá-lo do presente, ou considerar o presente somente como uma espécie assim de não de permanência, ou não de continuidade ou de repetição, que é o que eles demandam. Por exemplo, Mário Rufer, que talvez seja um dos historiadores mais interessantes a pensar sobre isso, ele traz
um problema que eu acho que talvez seja o problema por trás de tudo isso, né? Que é justamente, se a disciplina ela surge num contexto de valorização da nação, de criação da nação, e é um dos elementos fundamentais para que essa imaginação nacional se torne bem-sucedida, com todos os problemas que nós sabemos que ela tem. Mas a disciplina foi um sucesso nisso. Tá? Pelo menos o modelo dela, baseado no Estado-nação, etc., etc., como locus e como personagem principal, ela se reproduz de várias maneiras. Então, se a disciplina é, né, um dos elementos fundamentais para a criação dessa imaginação nacional, e essa imaginação nacional pressupõe a separação do colonial da nação, o colonial tornando-se o impensado da nação, o reprimido pela nação, que é algo que o Michel Houphouët-Boileau também fala em relação ao Haiti, né, mas em relação ao Haiti é a modernidade, não só a nação. Então, se torna um impensado, se torna um reprimido, é justamente para poder apagar da história, e aqui história como disciplina, as violências fundadoras da nação. Ou seja, é basicamente dizer assim, olha, a nação ela é sempre violentamente fundada e não tem como se escapar disso. E a maneira de lidar com isso é ver como essa violência ela é reatualizada constantemente nos presentes, né, de vários grupos sociais, por mais que esses presentes sejam negligenciados ou pensados como anacronismos, ou pensados não como sobrevivências, mas como algo que não deveriam estar no presente. Então, por exemplo, muitas vezes se fala na conquista da América, esse é o argumento do Huffer, inclusive, aí puxando um pouco do que o Gustavo estava falando, um processo encerrado. A conquista aconteceu no século XVI, XVII, em alguns casos, no máximo no século XVIII, se nós pensarmos aqui mais para o Polo Sul e tal. Bom, mas tu olha, por exemplo, né, usando o argumento do Huffer, e aqui penso em provocação, não estou necessariamente dizendo que eu concordo com ele, né, mas é uma provocação interessante. Se nós olharmos hoje, por exemplo, a fronteira do agronegócio no Brasil, que constantemente se expande em cima de terras indígenas. Será que não é uma forma de reatualização da conquista? Será que a conquista aqui não é pensada menos como evento e mais como um processo que continua no presente? Que daí seria, na minha opinião, né, um dos elementos mais interessantes para pensar a história a partir da crítica pós-colonial ou decolonial. Não, como eu disse, ou como o Fernando disse, né, eu disse isso em outro texto, não para jogar fora a disciplina, e também não para simplesmente assim cair em outros essencialismos, né, uma hipervalorização da memória em detrimento da história, por exemplo, né, ou dizer que a disciplina ela é cronicamente eurocêntrica, que ela não serve para mais nada, eu acho que não é isso. Mas é para trazer esses tensionamentos para dentro dela, para que a gente possa, de fato, pensar em formas de história que não sejam tão necessariamente preocupadas somente com as regras e métodos disciplinares, mas que façam que as pessoas possam pensar, né, sobre o que fazer de fato com esses passados, esses presentes. O que nós fazemos com o que fizeram de nós, a expressão que eu sempre repito, que eu acho que é fundamental para a gente entender como uma história menos ou indisciplinada pode nos ajudar a viver nesses presentes que são repletos desses fantasmas do colonialismo, né? Nós gostando ou não disso. E tanto são que há essas reações, como nós mencionamos antes, hiperconservadoras, que visam justamente renaturalizar o colonialismo, né? A partir dos mecanismos que nós discutimos antes. Certo. E acho que nessa questão dos usos do passado, pelo menos no contexto norte-americano, no contexto brasileiro, ele está muito ligado a um campo de estudos que, enfim, tem uma certa tradição, já que no Brasil ela é um pouco mais recente, mas a chamada história pública, que é algo que, até onde eu consigo acompanhar, na Espanha não há esse campo estruturado, né? Não há, até onde eu sei, não há disciplinas, não há grupos de pesquisa que se nomeiam como história pública. E o Gustavo talvez possa me corrigir nesse sentido. Mas quando a gente puxa essas discussões de uso do passado para o ambiente do espaço público espanhol, uma das expressões, talvez um conceito que é bastante central nisso e que sempre me atiçou muito a curiosidade é a ideia de memória histórica, né? Então, muito em função da lei, quer dizer, é um tema que é anterior a isso, mas com a aprovação da Lei da Memória Histórica em 2007, se tornou realmente algo bastante constante nos debates públicos que envolvem história e memória no espaço espanhol. E é possível perceber como que esse tema, esse conceito circula nos periódicos, na literatura, nos debates historiográficos.
e talvez seja uma expressão tipicamente espanhola, né? Até onde eu consigo notar, não é algo assim tão evidente em outros contextos. E que é um conceito, uma categoria que estrutura uma série de disputas políticas dentro da Espanha, né? Então, atravessa temas do colonialismo, do franquismo, do terrorismo, né? Toda a discussão pós-ETA no País Basco passa um pouco pelos temas da memória histórica. E aí, Gustavo, te pediria para falar um pouco sobre o lugar, se é um conceito mesmo, se tudo isso que eu falei aqui faz algum sentido, se é uma categoria estruturante dos debates públicos na Espanha, e até que ponto, enfim, nós da historiografia acabamos sempre partindo do pressuposto de que história e memória não são a mesma coisa, né? Mas essa categoria, de uma certa maneira, acaba fundindo uma coisa com a outra, né? Então, até que ponto a noção de memória histórica não acaba também produzindo uma espécie de história memorial, né? Uma história memorialista, né? Ou seja, colocar a história como refém das disputas políticas. Sí, en realidad la peculiaridad de España viene del periodo de la transición. España acaba con la dictadura por la muerte de Franco, de forma, pues, porque se muere el dictador, y hay un proceso en el que, mientras algunos grupos de oposición piden la ruptura, otros grupos deciden pues una reforma política del sistema franquista en evolución hacia una democracia. ¿Cuál es el precio que se ha de pagar por esta transición pacífica que algunas presentan como modélica? El silencio. El silencio y el olvido de los crímenes del franquismo. Es decir, cuando empieza la transición, se dictan unas leyes de amnistía que son una amnistía, por ejemplo, para los luchadores de ETA que han luchado contra la dictadura, pero a la vez es una amnistía para los militares que han colaborado con el franquismo. Hay como un consenso en ese momento entre toda la oposición de que el futuro es demasiado importante como para sacrificarlo por el pasado. Y en este sentido, por ejemplo, no hay pues demasiado debate sobre pues, los muertos en las cunetas, una limpieza del ejército, una reestructuración de la justicia, echar a los jueces. Es decir, son toda una serie de temas que se quedan paralizados durante 15, 20 años, en los que prácticamente estos temas no se debaten, estos temas quedan tapados por esta visión modélica de la transición, pero poco a poco los límites de la transición van saliendo a la luz y empieza a salir a la luz también que hay un problema respecto al pasado. Tenemos en España un pasado que se ha escondido, que se ha tapado, pensando que el futuro lo justificaba todo, y empieza a haber un cuestionamiento de todo esto. A partir de aquí es cuando el gobierno socialista empieza a manejar la posibilidad de hacer una ley de memoria histórica, que otros grupos la reivindicaban, que es un tema absolutamente delicado. Yo en esto estoy de acuerdo contigo, que es una memoria histórica, una memoria oficial. La memoria la dicta alguien. La memoria en teoría debería ser espontánea. Organizar una memoria no sé hasta qué punto tiene sentido, pero sí que se convierte en un elemento estructurante de la política española. Por una parte hay un escándalo monumental organizado por los grupos más de extrema derecha por cosas a parecer tan anodinas como desenterrar pues, los muertos de la guerra civil, enterrarlos dignamente, es decir, sacarlos de las cunetas y ponerlos en un cementerio. Esto provoca, se dice que reabrir las heridas del pasado, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un debate que ha sido continuamente utilizado por todos los partidos políticos, ¿no? Desde la tumba de Franco hasta cosas como el nomenclator, los monumentos a Franco y a los franquistas que hay por todas las ciudades. Pero tenemos aquí un tema que se ha convertido en un tema central y que ha sido una de las bases del debate político, ¿no? En el cual con frecuencia los historiadores se han movido de forma muy incómoda. Es decir, normalmente a los historiadores les gusta un debate más pausado, más matizado, que no el debate de las redes sociales o el debate jurídico que muchas veces se mezcla con esto, ¿no? Con lo cual nos encontramos que mientras que el tema de memoria histórica es un tema estructurante en la política española, es un tema que con demasiada frecuencia los historiadores han dejado de lado porque no se han encontrado cómodos con él. Con lo cual, con demasiada frecuencia los historiadores
han dejado pasar un tema histórico en el que ellos deberían ser centrales y han dejado a otros actores, con frecuencia pues muy poco calificados, generar todo este debate, ¿no? Y ha sido un debate tremendamente virulento y que cada vez lo es más, porque si en principio hablábamos sobre la memoria histórica del franquismo, pues en estos momentos se está hablando de memoria histórica pues, del colonialismo, de la esclavitud, etcétera. Por lo tanto, se prevé que en los próximos años este tema siga siendo uno dos temas candentes de la política española. Uhum. Bom, a gente está chegando no nosso limite de tempo que a gente tinha planejado. Queria colocar talvez uma última questão mais abrangente ainda em torno desses debates mais teóricos e historiográficos e ouvi-los um pouco a partir do campo de atuação das especialidades de vocês no contexto em que vocês atuam, né? Então, talvez, Arthur, te ouvir falar um pouco a respeito, você transita muito pela teoria da história, pela historiografia, mas também pela história dos Estados Unidos. E talvez te pedir para comentar um pouco esse campo em específico, né? Os estudos americanistas ou norte-americanistas no Brasil, que é algo que também não é tão comum assim, né? Então, eu acho que você deve sentir falta de uma interlocução no nosso ambiente mais intensa. Quando a gente tenta acompanhar a bibliografia, a gente não vê uma profusão de trabalhos, de pesquisas nesse sentido. Então, como é que você tem visto, como é que você se enxerga também neste campo, dentro do contexto da historiografia brasileira, sobretudo? Bom, o campo está consideravelmente melhor do que quando eu, por exemplo, entrei no mestrado em 2004, tá? Quando havia, de fato, uma espécie de quase repulsa de vários historiadores e historiadoras à possibilidade de estudar Estados Unidos. Eu me lembro uma vez, aqui eu acho que as anedotas elas podem servir de evidência histórica para algumas questões. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com uma colega durante um concurso no Rio de Janeiro e, enfim, ela me perguntou por que eu trabalhava com os Estados Unidos, etc, etc. E ela perguntou se eu apoiava o Bush, se eu era um apoiador do George Bush. O que mostra um pouco como, durante muito tempo, a ideia de estudar os Estados Unidos, que não fosse a partir de uma lógica somente de pensar a hegemonia americana na América Latina, por exemplo, ou uma história das relações exteriores norte-americanas, era visto como algo impensado ou politicamente interditado. Eu acho que melhorou muito, em primeiro lugar, porque nós temos muito mais acesso hoje a livros e textos e artigos do que há 15 anos atrás. Hoje, não só graças à Amazon, mas principalmente a partir dos esforços dos nossos amigos russos, que aqui no Sul Global nos ajudam muito a conseguir textos e livros em PDF, as coisas circulam mais. E toda uma sorte de bibliografia que estava indisponível para grande parte dos pesquisadores, agora está disponível, porque ela é muito cara antes. Então, tu conseguia 1, 2 livros, artigo tu tinha que pedir para alguém entrar no JSTOR para ti, caso tu não tivesse acesso, enfim. Isso eu vejo que melhorou muito. E melhorou muito principalmente porque eu acho que é uma qualidade substantiva nessa nova historiografia. E ela é feita muito por um pessoal muito jovem. Se pegar, assim, por exemplo, os encontros de história dos Estados Unidos ou os textos que estão sendo publicados mais recentemente, é um pessoal muito jovem, todos têm menos de 30 anos, a gente que está no mestrado, no doutorado, e que estão pensando, muitas vezes, a própria história americana, não também mais só como algo fechado em si mesmo, mas também só não na lógica comparativa pura e simples, mas fazendo essas interlocuções. Então vamos estudar memória nos Estados Unidos, comparar com a Argentina, ver como se constitui um campo internacional, por exemplo, para a emergência de certas memórias, que é que eu tenho pensado um pouco nos últimos tempos. Mas ainda continua, o lado negativo é que ainda continua existindo um certo preconceito. Talvez pelo peso da formação, peso da França na formação da historiografia brasileira, uma falta de conhecimento da história da historiografia norte-americana, uma falta de boas traduções, porque também tem isso, assim, muito do campo era muito frágil, o campo era muito frágil porque não havia boas traduções. Fora algum outro trabalho específico, de alguma área específica, não havia boas traduções. Agora isso está mudando, mas nós continuamos ainda
né, reféns de textos em língua inglesa. Então, assim, se pegar, por exemplo, comparar o que é traduzido do francês ou mesmo do italiano para o Brasil, em relação aos Estados Unidos, é muito pouco. Nós temos pouco acesso a textos norte-americanos em português. Então, acho que isso se limita um pouco. Mas eu tenho visto com bons olhos. Eu acho que eu, por exemplo, quando dou a cadeira de História dos Estados Unidos na universidade, eu sempre tenho a turma lotada. Sempre tenho a turma lotada. E eu acho que há uma curiosidade, um interesse muito grande por história norte-americana. Até porque, para nós aqui no Brasil, é o nosso grande espelho. A nossa classe média é americanizada, a nossa cultura pop é americanizada. Então, assim, há um interesse muito grande em entender o que são os Estados Unidos, para além dos estereótipos, né? Tanto o estereótipo do Império do Mal, ou o estereótipo da Terra da Liberdade, do consumo, né? Onde realmente todo mundo ganha dinheiro e tal. Eu acho que no futuro, pelo menos, se continuar existindo historiografia no Brasil e se continuar existindo no Brasil, né, o futuro é um tanto promissor, eu diria. Gustavo, e no teu caso, que é um estudioso, enfim, alguém que atua no campo dos estudos africanistas na Espanha, aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem muito pouca notícia desses estudos, né? Sobretudo o que a gente acaba abordando na historiografia, esse lado do Império Português, né? Suas relações aqui com o Brasil, com o continente americano, e nós aqui no Brasil temos dificuldade até de olhar para o lado aqui, para as outras, para a história das outras sociedades que fazem parte da América Latina, né? Então, quer dizer, toda essa história ou essa historicidade do que foi o Império Espanhol, talvez ele seja muito pensado em relação sempre com foco no Brasil, né? E você atua muito num campo que tenta pensar isso a partir dessa matriz, digamos assim, africanista, né? Dessa dinâmica do Império Espanhol na África, ou do colonialismo espanhol na África. Então, como é que você tem pensado esse campo na Espanha? Ele é um campo mais disseminado ou você também encontra dificuldades na interlocução? E eu me recordo que eu vi uma fala sua na internet em que você dizia que quando você anunciava que estava estudando o colonialismo espanhol na África, as pessoas te encaravam como alguém da extrema-direita, né? Então, tem uma relação nesse sentido? No, a ver, yo cuando empecé a estudiar estudios africanos, empecé en el 92, fui en un momento en que casi no había, realmente los que se dedicaban a esto eran los nostálgicos de la colonia. Actualmente hay un campo de estudios africanos importante, pero yo creo que el problema de los estudios africanos en España, como en Brasil, como en el mundo, continúa siendo uno básico, que es que África tiene un papel absolutamente marginal en los estudios africanos. Yo me acuerdo estando en Brasil cuando algún alumno mío me decía quiero hacer una tesis sobre África, le decía vete a África. Yo creo que es absolutamente absurdo que alguien quiera hacer una tesis sobre Angola y las estructuras académicas lo encaminen hacia París o hacia Londres o hacia Nueva York, que son los centros de saber africano y donde nunca le contarán para nada. Yo creo que empieza a haber un déficit gravísimo de investigadores de largo tiempo sobre el terreno. Es decir, los investigadores africanos no están, buena parte de los investigadores que van son gente que va una semana y vuelve. Incluso buena parte de los investigadores que se dicen decoloniales. Buena parte de ellos parten de una serie de estereotipos muy sencillitos y muy básicos sobre lo que deben ser los africanos, se van una semana sobre el terreno y con una semana sobre el terreno sacan una teoría que se adapta a los esquemas que tienen y ya está. Yo creo que si los africanos no empiezan a tener un papel importante en los estudios académicos sobre África, estamos engañados. Es decir, yo no digo que no hay extranjeros que se puedan dedicar, como hay extranjeros que se dedican a la historia de Brasil o hay americanos que se dedican a la historia de España. Pero en estos momentos, por ejemplo, no hay una revista académica de historia africana que esté puntuada internacionalmente, o hay una o dos en Sudáfrica, no hay investigadores en universidades africanas que valoren. Es decir, si tú te dedicas a historia de África y quieres académicamente tener algún valor, has de pasar por las universidades americanas, por las estructuras intelectuales americanas,
que a veces están muy alejadas de las preocupaciones sociales de las sociedades africanas, ¿no? Y en este sentido yo creo me encuentro con un gran problema y tengo un gran vacío. Yo he sido profesor de secundaria y de universidad en África y hay este gran problema de que los estudios africanos no vuelven a África. Es decir, es un conocimiento académico que se genera para la academia mundial, que llega poco a Brasil, llega más a Estados Unidos, bastante más en Francia e Inglaterra, pero que muchas veces es un conocimiento absolutamente al margen de la sociedad africana, ¿no? Y para mí esta es una preocupación absoluta, que es una muestra pues, de cómo decolonizado tenemos nuestro pensamiento y nuestras estructuras universitarias, ¿no? En las cuales lo que más sorprende es que haya esta tendencia a mantenerlas. Las estructuras de poder universitarias son increíblemente sólidas y tradicionalistas, ¿eh? Es decir, incluso los que se presentan como más rupturistas, el mantenimiento del poder intelectual se mantiene, ¿no? Yo creo que en este sentido los estudios africanos mantienen un déficit increíble. Así como en América Latina se ve que los estudios históricos continuamente van adquiriendo nuevas dimensiones, van adquiriendo nuevos tipos de reflexiones, y van adquiriendo una nueva fuerza, en el continente africano esto no consigue arraigar, ¿no? Y, por ejemplo, los planes de ajuste estructural fueron muy duros para las universidades africanas en los años 90 y no se han recuperado de esto. Y en este momento estamos que hay un único centro de estudios sociales en toda África de cierta potencia, que es el CODERRIA, con centros en Dakar y en Sudáfrica, y poco más. Es decir, nos encontramos con un mundo de debate sobre África que con frecuencia están absolutamente al margen de las preocupaciones cotidianas de los africanos y de las relaciones de los africanos con su entorno, ¿no? Entonces, mi gran preocupación es estar haciendo una cosa que no importa a nadie más que al mundo académico, y esto para mí es lo peor que puedes hacer, ¿no? Bom, acho que chegamos no nosso tempo. Gostaria também de agradecê-los pela participação, pela disponibilidade. Acho que foi um debate bastante interessante, que conseguimos abordar diversas facetas dessa grande questão da relação entre colonialismo e memórias descolonizadas. Então, agradeço muito, Gustavo, Arthur. Queria deixar um pouco espaço aqui para algumas palavras finais que vocês, porventura, gostariam de colocar. Então, talvez, Arthur, se você quiser começar. Não, eu acho que é importante mencionar só, quando eu falei ali sobre a expansão, né, dos estudos americanos no Brasil, dizer que eles foram resultados também de uma política pública de expansão do financiamento às universidades e às humanidades, que agora está completamente a perigo com esse governo, né, dado o ódio bolsonarista às humanidades. E eu acho que nós temos que, se nós quisermos justamente, né, que não só a área dos Estados Unidos, mas que todas as áreas das humanidades tenham um futuro, eu acho que nós temos que nos engajar politicamente, publicamente, para tentar reverter esse quadro de coisas, né, e defender políticas públicas de expansão, de financiamento, não só para as áreas de inovação científica, mas para todas as áreas do conhecimento, que, dadas cada uma das suas peculiaridades, são importantes, sobretudo para países como o Brasil, de franco déficit científico, digamos assim. De resto, agradecer o Fernando pela organização dessa conversa, agradecer ao Gustavo, anotei muita coisa aqui, eu acho que foi uma conversa muito bacana, e dizer para todos, cuidem-se, né, espero vê-los pessoalmente no mundo pós-pandemia. Obrigado. Obrigado, Arthur. Gustavo. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos haberme invitado. La verdad es que he aprendido mucho con vosotros dos. Es decir, me habéis hecho pensar unas cosas que no había pensado. Y yo, sobre todo, plantear el hecho de que yo también he dado clases en Brasil. Yo creo que hay un déficit muy importante de relaciones intelectuales entre Brasil y África y en general entre el Gran Sur, es decir, siempre pasa por un filtro que es lo que las universidades norteamericanas consideran que puede pasar. Y yo creo que así como el pensamiento latinoamericano fue muy decisivo en los años 60, en las independencias africanas, en la lucha contra el apartheid de Sudáfrica, etc., yo creo que sería muy bueno recuperar una serie de vínculos que pueden ser mucho más enriquecedores de lo que en principio se piensa. Es decir, yo normalmente he encontrado
tanto un déficit por parte africana como por parte americana de entrar en contacto, no con un dirigismo de decir vais a hacer lo que hemos hecho nosotros, que esto también se ha dado desde el mismo Che cuando se fue al Congo, que fue con un pensamiento un tanto colonial también, pero yo creo que no, que desde el punto de vista de experiencias distintas que podrían tener un eco evidente, ¿no? Yo creo que es una lástima que el mundo no aprenda más de África, pero yo creo que también es una lástima que América Latina y África no estén más próximas en algunos campos en que hay experiencias que podrían ser mucho más similares de lo que parece a primera vista. Então, tá, muito obrigado. Acho que o Arthur mencionou bem, no Brasil nós tínhamos uma perspectiva de vários professores brasileiros indo para várias universidades em diversos países da África, estudantes africanos também de diversos países de lá vindo estudar entre nós. Aqui na nossa universidade recebemos vários alunos e uma pena que esse processo está se perdendo agora no nosso atual contexto. Mas então, mais uma vez, Gustavo, Arthur, muitíssimo obrigado pela participação e espero também revê-los ou vê-los pessoalmente muito em breve. Muito obrigado. Obrigado.